Olá meus amiguinhos das interwebs, bem-vindos a mais um vlog do Khaled Ciência. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema extremamente complexo, não importa para a área de estudo. A gente vai falar sobre vida. Dessas imagens aqui, qual vocês acham que é um ser vivo? O que vocês acham aí que é vida? Se você falou que qualquer uma delas não é vida, você está redondamente errado. Todas essas são imagens de seres vivos. E todos esses seres, eles são objetos de estudo da biologia. A palavra biologia, ela tem origem do grego, das palavras gregas bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. E, portanto, se trata da ciência que estuda a vida. Mas, afinal, o que é vida? Eu perguntei para alguns amigos e para algumas outras pessoas que eu conheço, e dei uma olhada na internet também, para saber o que as pessoas pensam que é vida. Dentre as respostas que eu consegui ter de algumas dessas pessoas, algumas disseram aí que é um evento super valorizado, que vida significa manutenção, que viver é um sofrimento que sempre busca um anestésico tal para que a gente consiga suportar as dificuldades que a vida tem, e que geralmente a gente está muito ocupado para lembrar. Eduardo Stablish foi perguntado, o que é vida? E das palavras dele, nós temos aí, não faço ideia, são memórias, é o poder de ser bom, ser perfeito para os outros. Ainda tive respostas aí de que a vida é uma eterna batalha contra nós mesmos, e que a vida é um ciclo que tem início, meio e fim. Todas essas definições são válidas, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o que a ciência fala sobre a vida. Para Aristóteles, a vida é tudo aquilo pelo qual um ser se nutre, cresce e perece por si mesmo. Para a tradição cristã medieval, a vida é aquilo que nos salva da aniquilação total. Para o filósofo São Tomás de Aquino, a vida só é possível através de uma força que é externa ao corpo, sendo a alma a matéria da vida, a qual é imortal, e o corpo que é a sua forma. No fim das contas, a vida, ela é uma questão filosófica, a qual gera muitas perguntas difíceis que levam a mais perguntas difíceis. Difíceis foi mas vai ficar assim. Acontece nas melhores famílias. Ou simplesmente respostas fáceis que servem para acalmar o coração e às vezes até para movimentar umas massas, né? Já vida é uma forma classificatória que classifica os seres vivos. Agora entra a parte que eu entendo. Mas o que a vida tem a ver com a biologia, afinal? Para que a ciência da vida pudesse se estabelecer de fato como uma ciência, ela precisou aí delimitar o seu campo de estudo. Então ela precisou definir o que seriam, né, a vida e os seres vivos. Ela precisou procurar fatores que englobavam em todos os seres vivos. De alguma forma que todos os seres vivos tivessem as mesmas características para serem considerados seres vivos. E assim, portanto, ela procurou uma menor parte comum, a qual precisava responder e estar enquadrada dentro de determinados fatores que são, assim, de uma forma bem básica, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Tudo isso por si só. Essa menor parte, esse mínimo comum encontrado a todos os seres vivos que têm essas capacidades, é a célula. Mas e por que a célula, afinal? Célula, ela é o menor nível de organização possível que contém esses fatores que definem os seres vivos. Mas afinal, quais são essas características que definem os seres vivos para a biologia e quais são essas características da célula? Começa pela organização química desses seres, que tem que ser basicamente CHOMPs. CHOMPs é uma sigla aí que a gente separa para falar que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Basicamente isso. Então todo ser vivo tem essa organização química, tem esses fatores químicos, e seja em menor ou maior quantidade, né, dependendo aí de como esse ser vivo é adaptado. Todo ser vivo é capaz de ter o seu próprio metabolismo, sem precisar, né, de aí uma outra ferramenta externa a ele para ter esse metabolismo. E o que é o metabolismo, afinal? O metabolismo, ele é todas as reações químicas que acontecem, pasmem, dentro das células, seja para produzir energia ou os materiais necessários para a sua sobrevivência. Todo ser vivo deve ser capaz a reagir e possuir movimento. Ah, mas planta não tem movimento. Planta tem movimento. Todo ser vivo precisa de reação a estímulos e movimento. E esse movimento ele pode ser tanto passivo
como é o caso das plantas, como ativo, como é o nosso caso, por exemplo, de todos os outros animais, entre outros muitos seres. Todo ser vivo deve ser capaz de crescer, seja ele um ser unicelular, que só possui uma célula e ele vai crescer ali em tamanho, ou seja um ser multicelular, como nós, que vai crescer tanto em tamanho quanto em quantidade de células. Todo ser vivo tem que ser capaz também de se reproduzir. Ele precisa levar os seus genes à frente através dessa reprodução. Toda reprodução tem que ser semelhante ao seu progenitor. Então, todo pai ou mãe vai ter semelhanças com seu filho. A gente fala isso muito aí a nível de espécie e etc, né? Que tem que se manter para ser uma reprodução de fato válida e acontecer de fato. Ela não acontece se não for assim. Dentro da reprodução, né, a outra característica de extrema importância é a hereditariedade, que é a capacidade de, através da reprodução, levar esses genes para frente. O que leva à evolução. Através da reprodução, as espécies, nível espécie no caso, né? Nível espécie acima de espécie, gênero, então nunca indivíduo, ele, por essa transmissão de genes, ele é capaz de evoluir, né? Dentre as mutações genéticas que podem acontecer ali, que vão favorecer ou não uma adaptação ao ambiente, então todo ser também é capaz de evolução. Mas e os vírus? Eles são vida também? Já que eles possuem algumas dessas características? Até o momento, para a comunidade científica, vírus não é definido como um ser vivo, simplesmente pelo fato de ele ser um ser acelular. Ele possui, alguns tipos de vírus vão possuir diversas dessas características que a vida tem, que as células têm, porém, muitas delas eles não conseguem fazer por si só, precisando de um aparato, e por isso todo vírus é parasita. Eles parasitam células, na qual ele vai usar o aparato celular para que ele possa fazer algumas dessas características, principalmente metabolismo e reprodução, que eles não são capazes de fazer por si só. Assim como os vírus, alguns outros seres acabam fugindo aí dessas características específicas que definem vida, mesmo eles parecendo muito com vida, mas no fim das contas, vida, ser vivo, é apenas uma forma classificatória para que nós da biologia, ou que todos os cientistas em geral, eles possam aí definir o seu campo de estudo dentro, né, dos seres vivos, né? E nas palavras do zoólogo Ernest Mayr, definir o que é vida é impossível e fútil, visto que não existe aí uma força ou substância única que leva à definição de vida. Por fim, não cabe à biologia definir o que é a vida, mas como ciência cabe a ela sempre fazer essa pergunta. Mas e você? Já se perguntou o que é vida? Muito obrigado, amigos, até a próxima. Dá o seu like aí, enfim, faz o que você tiver que fazer aí. Brigadão e até a próxima.